Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Nós temos um presidente irresponsável. Isso não é novidade. Abre aspas. E daí? Eu sou Messias, mas não faço milagres. Fecha aspas. É isso mesmo, presidente. Você é o mandatário mor da nossa nação, o chefe do poder executivo, chefe de Estado e principalmente de governo. É assim que você responde os jornalistas quando questionam como que as políticas de saúde estão sendo implementadas pelo seu governo? Muito triste, porque essa sua frase ela é um desrespeito à nação brasileira, mas principalmente é um desrespeito direto aos profissionais da saúde que estão dando o seu suor e a sua vida pela causa de salvação nacional, né, salvar vidas. É um desrespeito aos mortos que foram acometidos pela Covid-19 e um desrespeito ainda maior aos familiares que estão chorando pelas vítimas do coronavírus no nosso país. Já são mais de 5 mil mortos. Estamos chegando já à marca de quase 6 mil mortos, infelizmente, no Brasil, por consequência do novo coronavírus. Se nós seguirmos de maneira reta o isolamento horizontal que está sendo determinado pela maioria dos governadores no Brasil, nós poderemos chegar na semana que vem à marca de 10 mil mortos, o que já é uma catástrofe, o que já é muito triste, certo? Maio será o pico da fase aguda, que se iniciou agora em abril. E nós podemos chegar, ainda com as medidas de restrição impostas pelo isolamento horizontal, à marca no final do mês que vem de 50 mil mortos. Isso mesmo, nós podemos fechar o mês de maio com 50 mil mortos, com mais de 200 mil casos. Isso é muito triste, porque o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, da França, da Espanha, da Itália, da Grã-Bretanha, até mesmo da Alemanha, que está sendo acometida de maneira menos grave pela doença, porque já criou mecanismos de isolamento horizontal desde o início do ano, coisa que o irresponsável e inapetente presidente não fez aqui e não está fazendo, porque se dependesse dele, nós estaríamos praticando um isolamento vertical, certo? Se nesses países que eu citei, que são ditos de primeiro mundo, que tem estrutura física, intelectual, científica, de organização, que tem receita muito mais superavitária que a nossa, se nesses países já há uma catástrofe incomparável a qualquer outra doença, a qualquer outra pandemia nas últimas décadas, imagina no Brasil, onde falta estrutura, onde não existe uma tecnologia de ponta na área médica, uma tecnologia ao nível dos países europeus, dos Estados Unidos, dos tigres asiáticos e do Japão, ou até mesmo da China, que desenvolveu a sua tecnologia nos últimos anos de maneira muito mais célere e garantida. Imagina aqui que nós temos profissionais com excelente formação intelectual, que temos cientistas que devem ser respeitados e são respeitados no mundo inteiro, mas faltando a estrutura necessária e principalmente o apoio governamental. Vocês imaginam o desastre que vai ser. Veja bem, 50 mil mortos no final de maio, se o isolamento horizontal, ainda que com as suas falhas e picuinha do presidente da República, for seguido. Porque se o isolamento horizontal entrar num processo de degradação e o isolamento vertical por pressão social, principalmente dos membros do gado acrítico que segue o presidente, se esse isolamento horizontal se transformar em vertical,
a catástrofe será muito pior. Nós poderemos ultrapassar essa marca de 50 mil mortos. Olha que triste. Olha no filme de terror que nós chegamos. Certo? O mês de maio vai ser um mês crucial para o aumento ou redução da pandemia no nosso país. E uma atitude firme, assertiva e responsável do presidente da República deve existir. Porque, do contrário, se o Bolsonaro continuar a brincar de presidente, se nós tivermos um ministro da Saúde, que não só tem cara de morto, mas está se demonstrando inapetente, muito mais incompetente que o Mandetta, se nós continuarmos nessa toada, nós poderíamos ter um resultado muito pior do que 50 mil mortos, já para o início de junho. Então vamos pensar, gente. Vamos fazer o isolamento horizontal. Vamos seguir as recomendações dos governadores de estado. Certo? Pelo menos os governadores que estão certos. Aqueles que estão recomendando o isolamento horizontal. Veja o que aconteceu na Itália. Quiseram adotar o isolamento vertical lá na Lombardia. Olha o que aconteceu. Né? A cidade de Milão. Lá que foi o epicentro da pandemia. Certo? Os italianos viveram um filme de terror. E outra coisa. Estão reclamando aí de maneira demagógica que as pessoas estão apanhando dos policiais, estão sendo desrespeitadas. Primeira coisa, e quando os professores e os profissionais da educação apanham nas manifestações, vocês se preocupam com os educadores deste país? Com aqueles que formam o futuro do nosso país? Com aqueles que formam os cidadãos críticos e questionadores do futuro do Brasil? Vocês se preocupam? Agora, quando o cidadão, né, teimoso, primeiramente, é abordado pela polícia e de maneira educada e respeitosa é pedido para que esse cidadão coloque a máscara e vá para casa. Ele insiste em desrespeitar a polícia, certo? Se ele resiste, a polícia tem que agir com força. A polícia, infelizmente, tem que recrudescer a sua atuação. Essa que é a realidade. Porque a polícia recrudesceu com aquela idiota de Araraquara, com o comerciante do Piauí, certo? Ela recrudesceu em defesa da vida, que é o bem precípuo no nosso país. É a cláusula pétrea constitucional que deve ser defendido em primeiro lugar. Então, o recrudescimento das ações policiais tem uma justificativa. E, por fim, temos que falar dos casos subnotificados. Vocês sabem que, né, não sei se vocês sabem disso, que já existem mais de 20 mil mortes por pneumonia no Brasil desde janeiro. Mais de 20 mil mortes. Nessa época do ano, se fosse outro ano, o normal seria 6 mil, 7 mil. Será que essas mortes que estão sendo apresentadas de maneira oficial por ação do Covid-19, será que esses dados não estão subnotificados? Tanto no que concerne a casos quanto a mortes? É preciso rever isso, tá? Porque em muitos casos, seja por falta de teste ou por má fé, na causa-morte só coloca pneumonia, mas não se coloca o agente causador desta doença, que muitas vezes, eu não tenho dúvida, foi o coronavírus. Porque não é possível ter, né, essa mortandade em massa, covas sendo diuturnamente abertas por todo o país, em massa. Isso não é à toa, gente. Foi só uma pneumonia? Foi só pela influenza? Não! É claro que teve casos de morte por pneumonia comum, mas a maioria, não tenho dúvida de que mais de 2/3 dessas mortes foram provocados pelo coronavírus. E os casos estão sendo subnotificados ou por falta de testes clínicos, na maioria dos casos, mas também por má fé de governantes, de governadores que, por uma íntima ligação com o governo, têm omitido as informações reais. Ok, gente? Eu não me canso de dizer. Eu entendo o lado de quem tem medo de passar fome, do comerciante que não está ganhando dinheiro, de quem não está recebendo o seu salário. Eu entendo isso. O que o governo tem que apresentar de maneira inteligente são mecanismos para atenuar o problema econômico, criar novas formas
dos comerciantes trabalharem para poder auferir o lucro, ainda que não seja o lucro do comércio presencial, mas um lucro, pelo menos para atenuar o problema. Existe, por parte de algum ministério, por parte do presidente da República, ou até mesmo dos empresários, alguma apresentação de projeto para solucionar esse problema? Porque tem algumas atividades econômicas que estão sendo efetuadas pela internet, mas tem outras que não pode. Não dá para se criar um planejamento, como está acontecendo já na Europa, do comércio abrir as portas, ter menos funcionários, mas aí criar regras para que a população vá no máximo uma vez por semana à rua para fazer as suas compras, para aquecer a economia, que não será a mesma coisa que no momento normal, mas pelo menos vai atenuar o problema dos comerciantes. Não, querem na marra colocar as pessoas nas ruas. E as pessoas também, primeiro que o presidente não dá exemplo, mas ainda assim as pessoas não fazem por onde. Porque existe uma cultura de desrespeito às regras no Brasil. O nosso povo não é educado, o nosso povo não sabe respeitar determinações oficiais. Mas o presidente não dá também exemplo. Ele é o maior formador de opinião do país e muita gente acredita nele. Infelizmente acontece isso. Então tem muita gente indo para as ruas. Mas vamos ser sinceros, tem muita gente que está indo para as ruas não por causa do presidente. Estão indo porque são irresponsáveis. São pessoas inconscientes, alienadas, que não respeitam a ciência, que não respeitam as recomendações das autoridades médicas, dos governadores de estado. São pessoas irresponsáveis que estão nas ruas sem máscaras. E muitas vezes ajudando a disseminar essa doença de maneira deletéria para outras pessoas nas ruas. Então temos que criar mecanismos inteligentes para atenuar o problema econômico, para tentar de alguma vez fomentar a economia, de alguma forma fazer com que o comércio funcione, ainda que de maneira precária, mas funcione pelo menos para oferir um lucro mínimo, para poder pagar os salários, negociar com os funcionários, para pagar esse salário de maneira diferente, os comerciantes trabalharem à distância, naquilo que puder trabalhar, pelo e-commerce, pela internet. Nós só não podemos, de maneira irresponsável, jogar as pessoas nas ruas. E vocês, que fazem parte do gado acrítico, binário, alienado e ignorante, do bozo, que estão fomentando a ida das pessoas às ruas, incentivando que o comércio não essencial abra as portas, vocês têm que ser imputados como assassinos das vítimas do coronavírus. Não só aquelas que já foram, mas aquelas que infelizmente ainda irão. Um abraço a todos.